Sim, o meu nome é Tamires Almeida, eu sou psicóloga clínica, e o meu trabalho é especializado em ansiedade. Tcharam! Tcharam! Que Então é diga, diga. que é uma questão que nesse momento, não é, nós estamos vivendo a ansiedade constantemente por causa dessa situação da pandemia e do que pode vir, e a gente sem saber quais serão as próximas etapas do dia a dia. Então a ansiedade tem sido uma constância nesse momento que estamos vivendo. Muito bem. Então, e a doutora quer falar um bocadinho sobre si, uma pequena apresentação. Uhum. Certo, meu nome é Tamires Almeida, o meu projeto é sobre mulheres ansiosas e o meu trabalho, nesse momento, assim como a outra convidada, está a ser quase todo online, não é? O meu Sim. trabalho está a ser, então, com mulheres, workshops sobre a ansiedade, autoestima e principalmente a questão do desenvolvimento nesse momento agora, não é? Porque conforme a nossa saúde, a gente está vivendo essa situação, nesse caos, muitas pessoas não souberam mais o que fazer, o como fazer. Então, nesse momento, nós estamos trazendo essa questão da saúde mental, da reestrutura, para lidar aqui com essa situação e readaptar a esse novo normal. Então, doutora, entrando aqui neste tema, explicar aqui um bocadinho disto da ansiedade, como é que pode surgir, o que é que leva a este percalço, a esta condição, assim por dizer. Uhum. Sim, na verdade a ansiedade ela faz parte de nós, não é? Ela é uma característica normal. A ansiedade existe, só que ela tem 2 características. Ela pode ser funcional, que é a característica ok, que é eu estar ansiosa para conversar com vocês hoje, eu Uhum. estar ansiosa para fazer uma prova, estar ansiosa para alguma questão. E a ansiedade que ela é disfuncional. E a disfuncional, ela já sai um pouquinho da margem, então é quando a gente passa mal para alguma situação, tem as situações de enjoo, não conseguimos dormir, nos sentimos mal e chegamos a ter aqui alguns ataques, não é, de crise de ansiedade, que aí temos que ir mesmo ao hospital, a lidar com situações medicamentosas muitas vezes. Então ela tem 2 carinhas, entretanto, existe uma linha tênue, não é, sobre o que é ok e o que não é ok. E quais é que são os sintomas que podemos identificar para identificar a ansiedade? Uhum. Sim, a ansiedade ela é característica para cada pessoa. A forma como a Tamires sente a ansiedade é diferente como cada uma pode sentir. Uhum. Entretanto, tem algumas coisas que são mais generalizadas, digamos assim, não é? Que pode ser enxaquecas, dores de cabeça, principalmente a questão do estômago, não conseguir comer, não é? Ou fazer uma digestão e ter muitas dores de estômago, ou não conseguir de fato fazer a gestão, ter vômito, ânsias, não é? E principalmente o que afeta sobre não conseguir fazer as nossas atividades. Se você não consegue trabalhar porque está ansiosa, se você não consegue estudar porque está ansiosa, se você não consegue render por conta da sua ansiedade, e aí sim é uma situação que precisa de ajuda profissional. Então, neste caso, quando é que acha que as pessoas devem procurar um profissional, procurar um psicólogo, talvez para ajudar? Quando já sente o impacto na vida, na rotina, quando de fato não consegue fazer as coisas mais simples, como limpar a casa, organizar, não é, a agenda, organizar a sua rotina. Quando chega aí nessa situação que você não consegue fazer por causa da ansiedade, vá a um profissional. Uhum. E sentiu que neste momento da pandemia estes valores aumentaram? Muito, infelizmente, né, aumentou bastante. Inclusive eu estava a ver uma pesquisa hoje mais cedo, que foi feita pelo Instituto Europeu, que de fato as mulheres estão sendo super impactadas nesse momento, tanto na saúde mental, não é, Uhum. porque estamos quase todos em teletrabalho, e a mulher não tem só o trabalho, também tem outras questões para fazer. Então normalmente a mulher tem a casa, tem a rotina da casa, tem os filhos, tem que estar ali em cima dos filhos, saber se estão fazendo as coisas direitinho, enfim, tudo isso tem um impacto surreal, não é? E, de fato, tem subido de uma maneira preocupante
não é? Como a ansiedade está sendo impactada, não só a ansiedade, mas também outros fatores, como a depressão e etc. E aí vai. Mas a nível de crise de ansiedade, crise de pânico e depressão, tem fato sendo uma linha bem acima, infelizmente. Há exercícios para as pessoas fazerem quando estão nesta ansiedade, a ver o medo? Há exercícios a fazer ou têm Uhum. logo que Durante a procorrer uma crise, né? ajuda? Sim, sim. Há exercício sim, principalmente exercícios de respiração. Por quê? Quando nós estamos numa crise de ansiedade, nós temos hiperfoco naquilo que está a ser ruim, não é? Aquilo que nos está a atrapalhar. E quando nós trazemos o foco de volta ao nosso corpo e à nossa respiração, automaticamente tende a diminuir o estresse do corpo e você consegue estar mais estável. Então, assim, alguns exercícios que nós podemos fazer, certo? Como a respiração diafragmática, que é respirar, tentar sentir o seu estômago indo à frente e atrás, com bastante atenção, e também alguns exercícios que a gente pode fazer segurando as narinas, por exemplo, que assim vai te reestruturar, você consegue estar mais estável e, claro, se acalmar. E a doutora estava a referir que trabalha muito com mulheres e como é que tem sido esse processo? Sim, esse processo tem sido lindo, sinceramente, porque muitas mulheres até nem sabem aquilo que elas podem fazer, não é? E quando começa esse processo, esse trabalho, e consegue sair da situação mais crítica, não é? Da ansiedade ou do momento mais ansioso, da crise de pânico, da crise de ansiedade, consegue reestruturar a sua rotina, a sua vida, ela entra, né, no trilho, nos trilhos ali para conseguir ter aqueles objetivos e realizar os sonhos, né, que é a parte mais importante. Estava há pouco a dizer que há dois tipos de ansiedade. A ansiedade que acaba por ser normal, existir, não é? E depois aquela ansiedade que já não é tão bom para a saúde. Acha que, devido à pandemia, as pessoas tenham aumentado o nível de ansiedade, mesmo aquelas pessoas que até não eram muito ansiosas? Sim, sim, acho. Até porque a situação do vírus, inicialmente e até agora, nós ficamos sempre na dúvida, não é? Porque é o medo invisível. Ninguém consegue ver, não é uma coisa que a gente vê, o vírus não consegue ver. Então, isso gera muita ansiedade, não é? Porque é algo que é instável. E outra questão é que, para além disso, nós estamos sempre a ser bombardeados com notícias e algumas questões sobre essa questão. Então, desemprego, economia e tudo isso. É claro que vai gerando, sim, a gente vai ficando mais ansiosa, não é? E principalmente isso. E outro fator é a nossa saúde. Né? Quando tem essa questão da saúde, de fato, nós ficamos mais preocupados, não só pela nossa saúde, mas sim pela nossa família, de quem a gente ama. Então, de fato, tem sido mais delicado. E como é que tem trabalhado, porque a doutora deve de acompanhar pessoas que estão a passar por este processo, como é que é o processo de ajudar essas pessoas? Nós, na terapia, e principalmente terapia cognitivo-comportamental, nós tentamos trazer a questão mais à realidade. Por quê? A pessoa ansiosa, ela vive sempre no futuro, no e se, na preocupação excessiva. A tendência que nós tentamos fazer, então, é trazer mais para o real, para o aqui, o agora, nesse momento. E assim, a pessoa consegue tirar um pouco mais das distorções cognitivas, não é? Deixar de pensar tanto no que vai vir para o que ela tem nesse momento. E assim consegue, de fato, fazer um caminho, não é? Do que, ok, o que eu tenho hoje, qual que é a situação que eu tenho hoje. Então, principalmente, meu trabalho tem sido, ok, vamos fazer o que nós temos nesse momento, né? Porque sempre que a gente pensa no e se, no que pode ser, a gente se perde de novo no caminho da ansiedade. O viver agora. Viver o agora, sim. É, não Exato, é? viver o agora. Sim, sim. E doutora, nestes casos todos que têm acompanhado, isto é algo que é recorrente ou é algo que se pode mesmo ajudar a pessoa a ter as suas próprias ferramentas para vencer sozinha? Perfeito, pergunta excelente, adorei. De fato, essa é a tendência. Esse que é o foco, não é?
A pessoa aprender ferramentas de autoconhecimento para lidar com as suas situações, não é? Uma coisa que eu costumo dizer muito é que essa questão da saúde, ela é todos os dias um pouquinho. E você vai se conhecendo nesse processo e vai se ajustando e estruturando o que é melhor para você, né? E há algum tipo de população, assim por dizer, que seja mais facilmente afetada pela ansiedade? Não sei, talvez mais os Sim. jovens, mais. Não sei, pergunto eu. Nesse momento, não é, fica um pouco difícil, estamos todos super ansiosos, mas de fato, ali na questão do mais jovens, não é, até, ok, a partir da nossa adolescência até idade jovem adulto, não é? Esse é o período mais específico, que é quando a gente está tomando decisões muito específicas, ok, qual que vai ser a minha profissão, sobre a compra de uma casa, sair de casa, não é? Reestruturar uma família. Então, tudo isso são Escolha do decisões muito curso. específicas e nesse período a gente fica mais ansioso mesmo. E quando as pessoas trabalham com a doutora, qual é que é o acompanhamento? É um acompanhamento às vezes diário, semanal? Como é que é esse processo? Normalmente, não é, acaba por ser semanal e depois de um tempinho fica quinzenal e, claro, depois mensal, até que tá tudo certo e a gente se encontra de vez em quando em situações mais específicas. Mas no início acaba por ser semanal, não é tão diário. Claro que a gente vai se falando, tem as formas de o que for preciso, uma emergência, uma questão de urgência, liga, não é? Claro, fala comigo. Mas as consultas em si são semanais. E ainda acha que este tema é considerado como tabu, ou seja, aquele tem ansiedade, isso já lhe passa, ou já começa a haver um maior entendimento? Sim, sim, ainda há bastante tabu sobre isso e principalmente sobre o que é o psicólogo, não é? E eu acho que desde essa situação da pandemia para cá, nós temos falado muito mais, por exemplo, nas redes sociais, aqui nesses meios, em todas essas questões, nós temos falado muito mais sobre a importância da saúde mental. E tem quebrado um pouco desse tabu, as pessoas têm falado, ok, calma, se calhar pode ser bom e eu posso precisar, não é? Porque realmente, antigamente, era uma questão de, ok, é para loucos, é frescura, a ansiedade é frescura, e a gente tem trabalhado principalmente nessa questão do que, não, calma, isso pode afetar a sua vida, vamos aqui entender um pouco mais, e é o que também eu procuro fazer nas redes sociais, explicar o que são essas questões, o que é terapia, o que de fato é a psicologia, então a gente tem que aos pouquinhos ensinando, né, sobre o que é possível fazer e o que pode ser os benefícios aí. E para as pessoas que nos estão a acompanhar neste momento e que se calhar precisam de algumas dicas de como lidar, Sim. assim, muito rapidamente, algumas dicas para, neste momento, as ajudar. Sim, primeira dica, o aqui e o agora, todos os dias. O que eu tenho para hoje, não é? Essa é uma dica principal, porque a gente está sempre vivendo o e se e o que pode ser. Então, se tiver alguma questão mais específica para ver o hoje, o que eu posso fazer? Um bloco de notas sobre as atividades que eu tenho que fazer hoje, não é? Anotar aquilo que eu estou sentindo principalmente. Algumas pessoas têm uma tendência maior a escrever o que estão sentindo, por exemplo, nas redes sociais, em fotografias e tal. Ok, não tem problema. Escreva para você num diário sobre aquilo que você está sentindo. Comece a tentar perceber como que funciona, como que você funciona, não é? Isso pode ser uma questão, aprender sobre alguns exercícios respiratórios. Hoje em dia nós temos a tecnologia ao nosso favor, temos imensas aplicações que nos ensinam Pois a é. fazer processos de mindfulness e respiração. Então são coisinhas assim, até que pequenas de certa forma, que não ocupam grande tempo do nosso dia, mas que causam um bem-estar se forem bem estruturadas dentro da nossa rotina, do nosso dia.